O Rubens Menin comentou sobre o acesso do Atlético Sub-20. O Galo voltou, né? O Galinho voltou para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. E tá aí, ó. Rubens Menin, o dever foi cumprido e voltamos à elite do Brasileirão Sub-20. A queda em 2025 nos permitiu enxergar uma necessidade de recalcular a rota. Fizemos isso prontamente. Acreditamos muito no potencial de cada jovem atleta e sabemos que serão essenciais para os próximos anos do Atlético. Recentemente investimos 10 milhões em obras no novo prédio das categorias de base da cidade do Galo. Proporcionar melhores condições de trabalho e infraestrutura é também uma das prioridades. Parabéns aos garotos, estamos onde devemos estar pela nossa grandeza e pelo que estamos plantando para o futuro. Breno Galante, eu queria te ouvir. Pois é, aí assim, vamos lá, 2 pontos aí. Torcedor que lê isso e que não acompanhou a campanha do Atlético vai achar que o Atlético fez uma baita campanha e que realmente, né, voltou de uma maneira merecidíssima. Vamos só lembrar que foi num tamanho desespero, sofrimento tremendo e que em alguns momentos a gente até pensou que isso não ia acontecer. Pode até lembrar para quem não sabe Atlético, como foi. Perdeu para o Ceará no último jogo, aí ficou dependendo de um resultado, aliás, de vários resultados, e o único que não podia acontecer foi o empate do Goiás com o CRB, aí foi para os pênaltis, aí teve que torcer para o Goiás vencer o CRB nos pênaltis. Quer dizer, gente, a campanha não foi muito boa. Se o CRB vence nos pênaltis, o Atlético estava fora. E o Atlético subiu porque ficou em terceiro lugar do campeonato da Série B. Então, assim, isso tem que ser destacado. Claro que é excepcional, era fundamental o Atlético voltar. Era. Mas a campanha que o Atlético fez não foi uma campanha que se esperava de um time com a estrutura que o Atlético tem. Isso também tem que ser dito. Por quê? Porque essa geração de sub-20 realmente não é uma boa geração. Agora, quando ele fala aí que teve recalculou a rota, isso aconteceu lá atrás, porque em março do ano passado foram buscar o Luiz Carlos. O Luiz Carlos chegou, veio do Flamengo, hoje que ele comanda a categoria de base do Atlético, ele fez muitas mudanças, as mudanças aconteceram. O torcedor também tem que entender que na base, quando você faz uma mudança, não é do dia para a noite que ela acontece, né? Isso demora, ele já chegou, a gente viu o Sub-17 ser campeão brasileiro Sub-17, mineiro, foi vice-campeão da Copa do Brasil Sub-17 e o time Sub-20 subiu. Então, e sem contar que mais de 50 entre funcionários e jogadores saíram da base. Essa reformulação realmente aconteceu, mas eu ainda acho que está distante de você chegar e falar assim, olha, dever cumprido, tá tudo certo e nós estamos com a rota já alinhada e agora voltamos para o sub e tá tudo bom, tá tudo... Não, a gente ainda tem muito trabalho para a gente ver, porque se você olhar o Sub-17 do Atlético, deixa para o torcedor do Atlético uma grande esperança, mas o Sub-20... É uma safra ainda assim. Tem um ou outro, tem o Matheus Romero lá, o volante, que é um bom jogador, que eu acho que até pode acabar de ser utilizado aí, né, pelo Baba. Pode ser que venha a ser utilizado, testado aí para treinar com os profissionais, mas ainda tem o Pedro Cobra também, goleiro, tem alguns jogadores, mas ainda Breno, acho que eu acho que um ponto para se elogiar também, e é uma informação que está aqui, a gente já vem acompanhando, esse investimento altíssimo, né, necessário, de 10 milhões de reais em obras lá no novo prédio da categoria de base. Isso é melhorias, sempre é positivo vindo para a base. Já precisava há muito tempo, inclusive, né, a academia há um tempo lá, precisava de ter reformulação. Modernizou, né, Breno? Tá modernizando, tá. Hoje eu acho que o jogador que vem jogar no Atlético, tanto do profissional quanto da base, não pode reclamar de estrutura. Uhum. Isso não pode. Eu acho que a questão do Atlético vai muito mais de processos. São os processos que acontecem na categoria de base, desde a formação do jogador, desde das peneiras, dos olheiros, da questão da transição, principalmente, que eu acho que é um ponto, porque o cara quando chega ali no sub-20, Pedro, parece que ele trava ali, né? E parece que emperra, né? Emperra e você não vê. Não vai pra lugar nenhum, cara, né? Por mais que alguns torcedores não entendam isso, pra mim, categoria de base, ela é muito mais você, né... mostrar jogadores, você formar jogadores do que propriamente você ganhar título. Mas é importante você ter um time pronto, feito da base, do que ganhar Por quê? um título. Porque você tem que buscar na base a solução dos seus problemas, é para você ter financeiramente, você sair de onde o atleta está. Mas aí, cara, olha a dificuldade que é. Hoje a gente está falando aqui de um veneno que está hipervalorizado, né? Mas ainda precisa de ter um trabalho maior com ele. O Riquelme, são jogadores que ainda detêm tempo, precisa de tempo. E aí você vê no profissional, que é outra coisa que tem que ter um alinhamento. Cauã Soares, é utilizado? Muito pouco. Muito pouco. O nosso... Pacini não é muito
muito pouco também, mas quando foi utilizado, salvou a gente na Copa do Brasil. Então, assim, acho que ainda há pouca utilização. Por mais que o Atlético fale, olha, os garotos... Vitão, treina, mas não joga. Né? E nós estamos falando aqui do Atlético que está em busca de um lateral, de um zagueiro. Não poderia ser o Vitão, isso, se tivesse mais chance? E o fato do menino só treinar e não jogar, no caso do Vitão, prejudica o desenvolvimento dele. Porque ele não está tendo competição, não está jogando uma partida valendo, não está tendo as circunstâncias de jogo. Por mais que o treino tenha circunstâncias, ele esteja trabalhando com os profissionais, ele não está tendo a circunstância de jogo para evoluir. A pressão psicológica que de fato tem num jogo, que não tem muitas vezes no treinamento. Mas o atleta tem boas mãos, eu acho. Essa questão do Luiz Carlos, é um grande profissional, tem demonstrado isso. Agora, é questão de tempo. Né? Tempo. O principal, Elton e amigos, era voltar para a Série A pelo seguinte, até para o jogador vir jogar no Atlético e tudo mais, você ter uma vitrine na Série A é bem diferente de você jogar, até no Sub-20 isso, cara. Você jogar na Série B, né, e tal, isso até para os empresários, para tudo mais. Então, assim, voltou para onde não deveria ter saído. Mas, gente, não está excepcional, não. Tem muito trabalho ainda por vir. Os investimentos precisam continuar sendo feitos dentro do Atlético na base. Que o exemplo que a gente está vendo no Sub-17, ele transcorra também, da mesma forma, com qualidade, em outras partes dentro do Atlético. Porque a cobrança também ao Sub-17 está se tornando bem maior. Porque a gente começa a olhar sempre para os jovens do Sub-17 ou dessa geração do Sub-17 como a solução para o Atlético. Então, que o Atlético realmente faça valer esse do local onde não deveria ter saído, para não voltar mesmo, para não passar o vexame que passou na temporada passada, quando caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Fabrício, e base para profissional, realmente a diferença ela é considerável, né? Essa adaptação ela é fundamental, né? Fundamental, a parte principal é essa transição, né? São pessoas que têm que ser incumbidas disso aí, dessa missão aí, não é fácil, é ajudar. E aí, entre elas, está aí a comissão, está o Guilherme, a comissão técnica, tem que ter o respaldo, os jogadores mais experientes, os jogadores que foram criados na base do Atlético, tudo isso é importante, a paciência da torcida, a nossa paciência com o menino, tudo tem que se adaptar, a uma adaptação nossa, assim, e pegando de leve, né, se adaptando o menino aí pra ele num crescimento, porque assim, nome de craque ele tem, né, nome de craque ele tem e vem mostrando isso nas categorias de base, né? Alan Franco, a partir de agora você é meu lateral, porque ele marca mais do que o Natanael. Se é pra ficar marcando, eu prefiro ele. Ah, mas e a volância? Resolve o Maicon, resolve com os outros jogadores que você tem ali. Maicon, Tomás pede, para alegria do Valu, põe ali. Aí eu vou resolver o problema da lateral. Por quê? Porque ele marca melhor do que o Natanael. E na seleção ele jogou de quê? Lateral. Então, ponto. O Preciado na seleção não jogou como ponta? Sim. Pra que você vai ficar trocando ele e o Natanael numa posição que você tem o Alan Franco que faz melhor do que eles o papel de defender, e ele, Preciado, o que você mais gosta dele é o avanço dele, é o cruzamento rasteiro para a entrada da área, ele cruza muito bem, ele é rápido pra caceta, então joga de ponta, porra. E o Minda? O Minda espera a vez dele. Já gastou o dinheiro mesmo? Então espera. Ô HG, estou com Obrigado, você. Obrigado. Estou com você nessa, até porque, HG... Chupa, Valu. Eu plantei a cisânia, então agora eu quero colher. Por favor, Thiago Valuzeiro. Boa tarde a todos que estão ligados mais uma vez em rádio. Eu fico impressionado, né, como que todos os problemas do Atlético, de acordo com todos que falaram aqui, se resumem a um nome, Alan Franco. Não. Não falei isso não. Em determinado momento, por favor, sem borrifar. Eu não falei isso não. Em determinado momento, pro mesmo HG que fala hoje do Alan Franco, tempo demais no Atlético. Olha o Marco Túlio lá, Valu, não falei aquilo lá que ele tá falando, não. Um determinado momento, o Hulk foi problema no Atlético e tiveram a impressão de que se o Hulk fosse embora, os problemas estariam resolvidos. O Hulk foi embora e os problemas do Atlético não se resolveram. O Alan Franco, quando ele chega, é verdade, como disse o Luiz, em 20, ele é um jogador com capacidade técnica para ser um coadjuvante no Atlético. O Alan Franco ser tão importante hoje no Atlético é responsabilidade das pessoas que são gestoras do clube, que fizeram com que um jogador que chegou para ser coadjuvante tenha que ser peça fundamental. Isso não diz respeito do Alan Franco. Ele chegou exatamente para ser um coadjuvante. Por que ele é tão importante hoje no Atlético? Porque o elenco definhou de 21 para cá. Definhou. Tem 5 anos que o elenco do Atlético está definhando. Especialmente a última volta do ponteiro desse time foi em 2024.
O Atlético precisava de ter passado no início de 25 por uma reformulação profunda, com possibilidades até deste Alan Franco não fazer mais parte. Quando o Luiz fala para mim que o Alan Franco precisa de novos ares, para quem chegar? Como é que é a atuação do Atlético no mercado? Especialmente com relação ao atual departamento de futebol. A gente tem um Paulo Brax que é muito mais errático do que assertivo. Que foi ao mercado, por exemplo, trazer o potente Tomás Pérez, que o Everton Guimarães acha que é o irmão do Enzo Pérez, e que vai ser devolvido para o Porto B. Então o Alan Franco ser tão necessário, e assim, né, é uma leitura muito errática essa de achar que o Alan Franco, porque jogou como ala no Equador, como lateral, deve voltar e jogar como ala no Atlético. O Atlético não joga como o Equador do BKTS jogava na Copa do Mundo. É o primeiro ponto. O Atlético joga... Aí, o próprio Everton fala assim, ele marca melhor do que o Natanael. Onde é o setor que o Atlético mais tem problema? Não é o meio-campo? O Domingues tentou jogar de uma outra forma. O Domingues tentou jogar com 2 linhas de 4 com esse Atlético. Quando ele fez isso, o Atlético foi uma peneira. A última vez que o Atlético jogou com 2 linhas de 4 foi contra o Flamengo. Tudo bem, mesmo diante da potência do Flamengo, mas o Flamengo não teve dificuldades para derrotar o Atlético da maneira que derrotou. Mas de acordo com o HG... Pega o cara que marca melhor e ao invés de colocar no setor mais carente do Atlético, eu imagino que o torcedor do Atlético... ninguém sabe qual é a posição do Alan Franco até hoje, sabe por quê? Porque ele sempre precisou de quebrar... Não, porque ele sempre... Isso, exatamente. Muito bom, obrigado de levantar essa bola. Porque na seleção equatoriana tá tudo muito bem definido e no Atlético, de acordo com a necessidade... Cada hora ele vai jogar num lugar. Ele nunca pode ter tido a possibilidade de jogar onde realmente se sentisse melhor no Atlético. Sabe por quê? O Alan Franco é o Severino no Atlético. Onde precisam dele, ele vai. Mas se chegar e fardar em uma posição, ele fica nela. Não fica, sabe? Sabe por que não fardou, Comini? Porque o elenco, repito, ele vem se desmanchando ao longo, principalmente, dos últimos 2 anos. Hoje o Alan Franco ser tão necessário no Atlético não diz a respeito do Alan Franco, não. Diz da carência do Atlético. Então, assim, para desfazer do Alan Franco, precisariam de chegar pelo menos 2 jogadores de meio campo para serem titulares. Com o que tem hoje, o Alan Franco é titular assim, ó. Nadando de costa no meio campo, na lateral se ele quiser. Se ele jogar como meia, ele joga. Porque o elenco atleticano definhou nos últimos 2 anos. Preciso falar que Dudu não deve sair do Atlético Mineiro, apesar da vontade do clube mineiro. O Galo segue insistindo em negociar o atacante de 34 anos de idade, que tem contrato até dezembro de 2027. O problema é que o Dudu não tem nenhuma intenção de sair. Cheguei a conversar com uma pessoa do staff do atleta antes de gravar esse vídeo e perguntei, e aí, alguma atualização? Como é que andam as coisas do Dudu? Abre aspas para essa minha fonte, 0 novidade. Até existiram uma ou outra sondagem, mas nada muito importante. Ele tem contrato e acreditamos que fique mesmo. O Dudu ganha na casa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais por mês. Tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. E é exatamente para não estourar o limite de partidas que o Atlético nem o colocou em campo nas últimas 5 partidas do Brasileirão. Era uma estratégia para forçar o Dudu a ir embora. Só que sem vontade de sair e com propostas só razoáveis, não vou nem dizer propostas, sondagens só razoáveis, a tendência é que o Dudu permaneça na cidade do Galo, pelo menos até o fim da temporada. Fala galera, passando aqui rapidinho só pra pedir vocês o like aí, tá? Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal, graças a Deus, deu tudo certo, espero que vocês tenham gostado da notícia. Já peço o seu like aí, tá? Dá essa força aí pro canal pra gente continuar com o nosso trabalho. E sempre buscaremos sempre estar melhorando cada vez mais. E quero deixar o convite aí pra quem tá chegando agora, não se inscreveu ainda e não conhece o canal. Seja muito bem-vindo, já se inscreva, ativa o sininho de notificação e já pega o embalo deixando o seu like aí pra dar aquela força, tá? Fique à vontade aí pra estar deixando o seu comentário em relação ao que foi falado aí no vídeo. No espaço de comentário do canal, tá? A participação de vocês é muito importante, ajuda demais o canal a continuar se desenvolvendo. O YouTube também entende que o conteúdo está sendo relevante para todo o público e acaba indicando para mais torcedores do Galo. Assim, o canal tende a crescer cada vez mais e a gente só tende a agradecer, tá bom? Muito obrigado pela preferência, tamo junto. Ficaremos atentos às notícias lá fora, qualquer novidade a gente volta aqui para estar atualizando o canal para vocês, tá bom? Forte abraço, tamo junto. Valeu, galera!